cabos, conectores que eu trouxe para vocês. Então a gente vai ver um pouquinho das organizações que cuidam essencialmente da definição dos padrões. Tá? Fagner, está sem cadeira? Pode usar aqui, ó, tem cadeiras de sobra aqui. Posso entrar no chão, professor? Oi? Posso entrar no chão? Ah, cara, está aqui hoje, não é bom não. Organizações que cuidam então dessas padronizações. Os conceitos básicos aí envolvendo questões principalmente elétricas ou dos cabos, que diz respeito ao transporte de sinais. Condutores, né? Conduzem o sinal. Tipos de cabos, tipos de conectores e conversores. Algumas ferramentas que a gente utiliza nesse trabalho com cabos. Padrões de clipagem. Aqui a gente está baseando nos modelos de rede estruturada, considerando apenas, hoje, os cabos par trançado. E vocês vão ter uma atividade prática daqui a pouco. Então vejam só, no Brasil, a ABNT é que define os padrões. Muitas das vezes, a ABNT, ou mais especificamente o Departamento de Normas Técnicas, NBR, ele vai adotar um padrão internacional e vai publicar algum documento onde esse padrão passa a ser adotado oficialmente. Tem aqui também o Instituto Nacional Americano de Padrões, né, American National Standards Institute, que a gente já viu aí antes, pessoal de banco de dados, ou seja, o pessoal do quinto período, ouve falar muito em ANSI e SQL, é esse instituto que define esses padrões. Tem também uma associação canadense importante. Então essas organizações que eu coloquei aqui, são as que vocês vão provavelmente ver a sigla, ou as siglas, em livros. Sim, pode usar essas da frente. Em livros de cabeamento estruturado, artigos sobre o assunto, a revista RTI, que a gente já conheceu, que eu coloquei como referência para vocês, também tem muitos artigos dessas siglas aí, desses institutos. Então é bom a gente já ter uma noção do que significa cada um. Pessoal, aqui na frente podem usar essa bancada mesmo. Os contadores não serão necessários. Vou tirar aqui os caminhos para vocês usarem essa bancada também. A sala tá meio cheia, professor, tá não? Bem cheio hoje. Pode ligar o ventilador aí. Esse não faz barulho não. E se estiver fazendo muito frio, venta frio. Então, esse padrão canadense, a ISO, tá, responsável pela padronização em diversas áreas, e que normalmente você tem a padronização oficializada no Brasil a partir da NBR, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e uma aliança das indústrias de eletrônica, EIA, e das indústrias de telecomunicações. Então, no caso de cabeamento, você vai ter uma definição de padrões envolvendo principalmente estas duas organizações. E o IEC, que também padroniza, baseado aí em eletrotécnicas, ou seja, equipamentos, técnicas envolvendo de âmbito internacional. Então são padrões normalmente utilizados em equipamentos eletrônicos, equipamentos de rede. Alguns conceitos básicos. Bom, uma propriedade. Alguém aqui de eletrônica? Quem que é de eletrônica? Por favor, levanta a mão. Quem é de eletrônica? Beleza, o Sandro, quem mais? Sou do Peral, professor. Uma eletrônica. Se fosse Santarém, eu te preparo. Então, vejam bem, os dielétricos são isolantes elétricos. Então, os dielétricos são, na verdade, composições, como por exemplo porcelana, vidros, plásticos. E aí, as variações de composição de plástico, você utiliza
para isolar. Na verdade, quando a gente, a primeiro instante pode parecer que os cabos são simplesmente condutores. Mas você tem que levar em consideração que os cabos não são só condutores. Eles são condutores e isolantes. Se você utilizar só a parte condutora dos cabos, você começa a ter uma série de dificuldades. Se você estiver conduzindo uma quantidade significativa, uma voltagem elevada, você pode ter risco de choque. Se você também estiver preocupado ou tiver que manter o isolamento dentro, por exemplo, de uma CPU, só um minutinho, por favor, gente. Os cabos possuem partes que conduzem e partes que isolam. Capacitância também é uma propriedade importante, principalmente quando você estiver comparando ou lendo as especificações dos condutores, porque ela, na verdade, está associada aqui à capacidade de transportar o sinal, capacidade de transportar aquele sinal elétrico. Geralmente, você toma como referência a unidade farad. Só que a unidade farad é um valor muito grande. Então você vai falar sempre de subunidades. Então um exemplo que eu coloquei aqui, ó, o cabo RG59, um tipo de cabo coaxial, ele tem 67 picofarads. Tá? Então quer dizer, esta é a capacidade de transportar o sinal elétrico por metro desse cabo. Então vejam, você vai ter diversos materiais na composição dos cabos. Por isso é importante observar as características técnicas desses cabos quando você estiver selecionando, especificando, ou estiver, por exemplo, montando um circuito que você vai precisar desse cabeamento. Então a capacitância está associada aí a essa unidade de transportar, capacidade de transportar o sinal elétrico. Velocidade de propagação a gente já viu. A velocidade que gasta, o tempo que leva ali para transportar a onda em cima daquele meio. Mas ela está associada basicamente à seguinte questão: densidade e elasticidade. Vamos imaginar, se você tiver algo muito denso, você vai ter dificuldade de fazer com que a onda se propague. E à medida que você aumenta a elasticidade, você tem condições melhores de transportar esse sinal. Então um exemplo aí, se você estica muito a corda do violão, se você tem um material nessa corda que suporta essa elasticidade, pessoal, já solicitei mais cadeiras, estão chegando. Então você vai aumentar a capacidade de propagação. Então o exemplo está aqui. Uma corda, a velocidade de propagação de uma onda é proporcional à raiz quadrada da tensão, a tensão que você aplicou, a energização, a força, e inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade. Ou seja, aumentando a tensão, aumenta a velocidade de propagação. E aumentando a densidade da corda, essa velocidade de propagação diminui. Então por que isso é importante? Ora, se você precisa de algo mais denso para suportar situações físicas mesmo, de manter esse cabo, esse meio disponibilizado, resistindo ao, por exemplo, uma força de tração, você pode influenciar na velocidade de propagação. Então, esses cabos, com a evolução da indústria de cabos, você tem praticamente cabos para cada situação, para cada tecnologia, para cada padronização. Às vezes a gente não dá muita atenção a estas características, mas elas são fundamentais quando você está implementando um sistema que envolve transmissão de dados e propagação de sinal. Pessoal, está chegando as cadeiras. As cadeiras estão chegando. Hoje nós não vamos precisar dos livros, tá? Há um impedimento, a resistência que um determinado material tem para que a energia possa ser transportada. Na verdade, principalmente no que diz respeito à polarização. Então seria a passagem da corrente elétrica.
Então, se você tem algo cuja impedância é muito alta, você tem, de certa forma, algo com tendência a ser, né, isolante. Se você tem algo cuja impedância é mais baixa, você tem condições de impedimento menores para a corrente elétrica, então você tem, consequentemente, um meio que transporta melhor esse sinal elétrico. Então, quando se falar de impedância, vocês vão lembrar dessa ferradura aqui, que o símbolo na verdade, a unidade é ohms, em homenagem ao cientista que desenvolveu esse estudo. Então, o símbolo é a ferradura quando estiver falando de impedância. Um exemplo interessante aí. A impedância, na verdade, é o processo, por exemplo, do seu carro ou do som da sua casa, que seria toda a estrutura de desenvolvimento ou produção do som. Na verdade, você não está simplesmente produzindo o som, você está conduzindo o som. E se você tem uma impedância muito alta, você consequentemente vai estar dificultando essa propagação. Então, um exemplo que eu poderia dar para vocês é o seguinte: se você tem um alto-falante, né, que tem uma impedância baixa, quando você colocar ali uma potência para amplificar esse sinal, se a impedância for baixa, você vai ter uma produção de som mais alta. Então, você vai conseguir com que essa onda se propague melhor. Então, a impedância nos dá essa ideia de que se algo tiver uma impedância muito alta, você tem dificuldade para propagar um sinal elétrico a partir dele. E outra questão, a atenuação, que a gente já falou. A atenuação é normal. Você tem atenuação até mesmo no sinal de luz que você coloca na fibra. Tá? A gente vai estudar a fibra ótica mais adiante, mas não existe nenhum meio que você não tenha atenuação. E qual que é a preocupação que o técnico ou aquele gerente que vai contratar um serviço, ou um projetista de algum sistema de rede de telecomunicação, tem que se preocupar? Se a atenuação está sendo cuidada conforme a norma técnica. A título de exemplo seria: será que você está mantendo um distanciamento adequado dos cabos que você está utilizando? Porque se você estiver utilizando, né, esses cabos muito longos, ou não estiver utilizando equipamento que vai gerar um sinal, né, suficiente para chegar até o destino, você provavelmente terá falhas em alguns desses sinais e você vai ter uma perda de eficiência no teu sistema de transmissão de dados. RG, Radio Guide, é um guia de rádio ou radiofrequência, é uma característica dos cabos coaxiais. O que a gente precisa saber então a princípio dos cabos coaxiais? Esses cabos coaxiais comparados com os cabos desenhados ou projetados para as redes simplesmente digitais, eles têm maior eficiência para transportar informação em termos de distância. Então nós vamos ver algumas características desses cabos. Os cabos UTP, ou famosos cabos par trançado, que são esses que vocês vão trabalhar hoje, eles têm diversos padrões de proteção. Na verdade, o UTP é um par trançado sem blindagem. Ele não tem proteções adicionais. É esse cabo azul. Você pode ter um cabo que tem uma proteção, né? Você vai ter uma capa protetora para que você possa utilizar esse cabo, por exemplo, em um meio que você teria maior interferência. Então você pode ter uma interferência, um campo magnético, que pode prejudicar o sinal desse cabo. Ou você pode ter até mesmo questões ambientais, de calor, enfim, variações climáticas, ou até mesmo de algum aspecto associado à força física, à resistência para manter esticado. Então esses cabos, né, o cabo blindado é um cabo que tem uma blindagem para suportar melhor condições mais difíceis de transportar esse sinal. E tem esse cabo par trançado com folha, que é uma blindagem especial
para proteger esse cabo do campo magnético gerado pelos próprios cabos UTP. Porque na prática você não usa só um cabo, você usa um feixe de cabos juntos. Então, por exemplo, em CAT6, nós estamos falando, quando eu falo de CAT6, CAT5, não se assustem, mas se tiverem dúvidas sobre alguma palavra, um palavrão que eu falar aqui, pode perguntar. São as categorias de cabo, a gente vai estudar mais adiante, por isso que eu estou falando, a aula não é de cabeamento, hoje a gente vai ver essa prática em cima desses meios de transmissão. Mas os cabos CAT6, você tem uma eficiência ou um custo-benefício muito interessante quando quer transportar dados de alta velocidade utilizando estes cabos que tem essa folha de proteção. Cristiano, está chegando mais cadeira. Chegando? Chegando. Por favor. Pegando a cantina ali, tá vendo? Ah, já. Pode sim, pode pegar. Sem problema. Então, pessoal, esses são os cabos UTP, ou os cabos par trançado. A gente fala UTP é o primeiro que não tem proteção, não tem blindagem, que é esse aqui. Bom, as fibras. O que a gente precisa saber das fibras? Se elas são monomodo, apenas um sinal de luz, ou se elas são multimodo. As fibras multimodo, tá? As fibras multimodo, elas utilizam tecnologias mais baratas, mas elas são ideais para você fazer conexões mais próximas. Já monomodo você consegue distâncias maiores. Também não vamos detalhar sobre fibra agora. Aqui eu coloquei algumas características dos conectores de fibra. Também não dá tempo da gente detalhar cada um deles, mas você tem aqui características desses conectores. Então aqui está o desenho do conector, esse é um conector FC. Então vejam que você tem geralmente informações a respeito de perda de sinal, ou seja, quanto de sinal eu perco em decibéis, de acordo com a metragem desse meio de transmissão. Aqui tem o modelo ST, está ali no desenho, o modelo SC, o modelo E2000. Então, a gente não está trabalhando hoje com fibra, teremos uma aula depois mais especificamente de fibras. A princípio, gravem essa informação da fibras monomodo e multimodo. Em síntese, multimodo, vários sinais. Né? Uma das técnicas utilizadas, só para a gente clarear um pouquinho aqui, a fibra multimodo é a seguinte. Pensem na multiplexação. Eu só tenho um cabo de fibra ótica e quero transportar neste cabo diversas faixas ou diversos dados, canais. Então, 50 pessoas querem comunicar com 50 pessoas que estão no outro prédio. Eu só tenho um cabo de fibra. Eu posso utilizar, um dos modos que eu posso utilizar para fazer a multiplexação é utilizar um canal multimodo. Em síntese seria mais o seguinte, imagine que dentro da onda, dentro do tubo de fibra, você pode gerar essa luz em determinado ângulo. Então essa luz pode incidir em ângulos diferentes nas paredes da fibra. E do outro lado você vai ter um equipamento sensível a essa variação de ângulo ou luzes diferentes. Eu tenho determinados tipos de luzes diferentes e eu vou ter um equipamento sensível ou não do outro lado. Então eu consigo, de qualquer forma, misturar dentro de um cabo de fibra múltiplos sinais para transportar mais de um canal do mesmo meio. Esta seria a questão envolvendo fibras multimodo. As fibras multimodo e as fibras monomodo, eu posso ter o seguinte modelo. Eu tenho um cabo para enviar dados e o outro para receber dados. Então você vai ter geralmente, na maior parte dos meios de fibra, TX e RX. É um transmissor e um receptor. Ok? Opa, eu não falei nada desse aqui. Então, cabos coaxiais. Os padrões mais comuns de cabos coaxiais são o RG59, 58, 59
RG6, RG11. Então esse cabo coaxial, ele tem aqui no meio um núcleo, letra D, que é um cabo de cobre, né, tem uma composição específica, tem propriedades específicas, por isso que você precisa, quando vai avaliar esse cabo, ver as características de cada parte dele. Depois você tem um isolante dielétrico, ou seja, está isolando esse cabo das camadas externas e dessa malha que está revestindo, né, essa tela de cobre. E depois você tem um revestimento plástico, geralmente em PVC, que é o que protege esse cabo. Bom, normalmente os cabos podem ser utilizados para transmissão de sinais de TV. São os cabos com 75 ohms. Ok? Então eu já estou falando de impedância. Gravem isso, de impedância. Por exemplo, os modelos RG59, tá, tem uma atenuação aí maior e você consegue trabalhar com 230 a 300 metros. Um pouco mais do que você consegue trabalhar com os cabos par trançados. Coloquei aqui algumas imagens desses cabos, tá? O RG58, normalmente utilizado para você ligar o pigtail, que é aquela conexão que você faz lá da antena, que você está recebendo o sinal wireless, no seu AP. Você pode utilizar esse cabo. Você pode utilizar o cabo RG59, né, para sinais de TV, circuito fechado de TV. TV a cabo utiliza muito o cabo RG6. Pessoal, para dizer assim, determinado sistema utiliza esse cabo, existem questões aí que envolvem comercial, a disponibilidade de equipamentos e conectores para esses cabos e a eficiência desse cabo de acordo com o tipo de informação que está sendo transportada, está sendo utilizada naquele canal. Então, por exemplo, você vai ter eficiências maiores para cabos específicos para transportar sinal de TV, mas não quer dizer que é só ele que transporta o sinal. Você pode ter transporte utilizando outros cabos. O que a gente vai ver com cabeamento estruturado é mais ou menos o seguinte: uma tentativa de dentro do prédio colocar todos os cabos par trançado para ligar tudo a tudo. Não necessariamente precisa ligar lá dentro do servidor do data center, você poderia usar fibra. Mas você vai ter, eu preciso de um sinal de TV, uso o cabo TP. Eu preciso de telefone, uso o cabo TP. Eu preciso acessar a rede de dados, uso o cabo TP. Eu preciso, de repente, de monitorar um alarme ou um dispositivo, um equipamento, posso utilizar o cabo UTP. Então, as redes de cabeamento estruturado, ou seja, quando você tem uma rede que utilizou os padrões definidos por aqueles órgãos, você pode dizer que você tem uma estrutura flexível, de fácil manuseio, para que você possa adicionar funcionalidades nos seus pontos. Então, um ponto pode ser telefone ou pode ser, de repente, lá um canal para alguém assistir televisão. Você vai utilizar o mesmo padrão. Qual que é a vantagem disso? Flexibilidade, redução de custo, fácil manutenção, mas principalmente, pensem no seguinte: como é que você consegue, em uma sala, que você não sabe necessariamente para que vai ser utilizado, disponibilizar, esse ponto aqui de TV, coloquei um cabo 75 ohms, você pode ligar lá. Não, esse outro aqui eu utilizei um cabo para telefone, par metálico para telefone. Não, esse aqui para você fazer conexão de rede. Esse outro é para você transportar o sinal do seu circuito de TV. Na prática, o que você está fazendo? Uma convergência de diversos padrões para um padrão que existe uma definição universal. E aí você simplifica a utilização desse cabeamento. Aqui nós temos um exemplo de TV a cabo com RG11, que utiliza, na verdade, uma rede de telefonia para transportar o que eles chamam de HPMA, né, que é uma rede, uma aliança aí que desenvolveu uma rede doméstica, utilizando linha telefônica para transportar. Eles trabalham até 2 megabits de transferência de dados. Bom, aqui eu coloquei, não é para decorar para a prova, eu não vou perguntar qual é, por exemplo, vamos imaginar aqui, a atenuação do cabo RG6
se eu estiver trabalhando com uma frequência de 1 GHz, aqui em megahertz, gigahertz, 1000. Mas essa tabelinha nos dá um parâmetro importante. Veja só, de acordo com a frequência e a bitola do cabo, ou seja, a composição daquele cabo, padrão de construção do cabo, eu tenho uma atenuação em decibéis por metro. Então, quando alguém chega para você e fala assim, esse cabo eu posso ligar quantos metros? Olha, depende do sinal que você está gerando, do sinal que você precisa no destino, o cabo que você utilizou e a frequência que você está trabalhando. Se você mudar a frequência, talvez você não possa trabalhar na mesma distância. Então, eu trouxe essa tabelinha de exemplo para vocês, que esta é a orientação básica para quem está fazendo um projeto de cabeamento, de redes. Não estou falando necessariamente de cabeamento estruturado, mas de alguém que está implantando algum meio de transmissão e precisa garantir que este meio funcione para as condições daqueles equipamentos que ele vai gerar o sinal. Então essa tabelinha aí já nos dá uma ideia. Toda vez que eu tiver variação de frequência, eu tenho um reflexo diferente na atenuação em decibéis por metro. Então, seguindo a tabela, dá para a gente ver que existem perdas. E aí a proporção delas está aí. Aqui, para a gente ter uma noção dos cabos coaxiais em termos de distância. Se eu estiver usando o RG59, aproximadamente aqui 400, talvez um pouco mais, vamos considerar a ponta aqui, um pouco mais de 400 metros. Se for RG6, eu já passo de 500 metros. E se for RG11, eu já estou na casa ali de 700 metros. Então é uma tabelinha só para a gente guardar sempre. E de acordo com o tipo de cabo, eu tenho uma distância máxima para a utilização. Agora entrando mais no assunto do dia. Hoje nós vamos trabalhar com alguns equipamentos. Vou mostrar esses equipamentos aqui antes. Mas um pouquinho aí de cabeamento estruturado. Seria assim só uma observação rápida. Então nós temos aqui o RJ45, que é um conector que eu trouxe aqui, pacotes. Vou achar um pacote aqui. Vocês vão receber esses conectores para colocarem em prática, para experimentarem. Falar que fez um curso de rede, fez um curso de sistema de informação, nunca crimpou um cabo par trançado, seria um absurdo. Então hoje vocês todos vão ter a oportunidade de colocar esses dois conectores no cabo e testar com o testador para ver se funcionou. Como eu tenho pouco tempo para passar esse conceito para vocês, rapidinho aqui. Esse é o conector RJ45 que eu vou utilizar no cabo, que hoje eu trouxe aqui para vocês pedaços de cabo UTP. Aquele cabo que não tem blindagem, né, mas você tem 4 pares. Esses pares, esses cabos, têm cores diferentes e você precisa manter o padrão. O que é esse padrão? Cada conector, na verdade cada ponta de conexão do cabo tem que estar ligado corretamente conforme uma sequência. Se eu inverter as cores o cabo não funciona? Lógico que funciona. Às vezes, por incrível que pareça, isso acontece, eu já vi, você chega numa rede lá e os cabinhos estão tudo com cores diferentes. Já aconteceu isso de ver? O sujeito não sabe que tem uma sequência, fala assim, eu vou manter tudo a sequência X de cores, e faz todos. Olha, o cabo vai funcionar, gente. Talvez não com a mesma eficiência, dependendo da inversão que ele faz por causa dos pares. Às vezes ele não está usando pares, porque o cabo ele é enrolado de uma forma que existem pares no trançamento, por isso que é par trançado. Tá? E isso é de acordo com as leis da física. Esse modelo não é à toa. Alguém pode fazer isso, mas o cabo suporta 100 metros. O sujeito ligou um intervalo de 8 metros. O equipamento que ele vai utilizar transporta poucos dados. E ele nem vai perceber essa falha. Só que ele colocou fora do padrão.
Então o que vocês vão saber hoje? Qual que é essa sequência? Coisa bem rápida, depois a gente entra em detalhes dentro do estudo de redes de internet e cabeamento estruturado. Mas para conhecer as partes, a gente tem aqui o famoso jack, ou fêmea, do RJ45. Esse aqui é aquele que você coloca na tomada. Então é legal, você chega lá para colocar o seu equipamento, tem uma tomadinha que você espeta o conector RJ45, tem sinal de rede. Só que não é só assim. Geralmente a estrutura vai ser a seguinte: você vai ter um concentrador. Resumindo, o concentrador é onde vai ficar seu switch ou vários switches. Esses switches podem ter portas mais rápidas, até mesmo portas de fibra ótica. Pode ser para você receber o seu sinal de internet, pode ser de repente para você ligar no servidor que vai prover as informações que todos os usuários querem acessar. E aí você vai concentrar esses cabos. Então você vai ter uma wire room, uma sala de concentração, onde você coloca lá o rack, né, aquele dispositivo, parece um guarda-roupa, onde você coloca os patch panels. O que são esses patch panels? São, na verdade, diversos destes agrupados, onde você vai utilizar, você vai colocar conforme o padrão de cores cada um dos pontos. E cada um dos pontos do usuário, então, terá aqui uma conexão com 4 pares. Será que todos os pares estão sendo utilizados? Não sei, depende do padrão que você está utilizando. Lembre-se, o cabeamento é parte do processo de comunicação, é o meio. Então não adianta colocar um cabo com uma construção, ou seja, o fabricante fez ele dentro da especificação. Eu estou falando agora de materiais, ciência dos materiais. Foi lá desenvolver o cabo com a dialética correta, com toda a questão que envolve impedância, enfim, aquelas propriedades que a gente viu ali nos conceitos básicos. O cabo está perfeito, então você comprou de uma boa marca, tem certificado, mas você está utilizando um equipamento que não suporta trabalhar naquele padrão de velocidade. Você está desperdiçando o cabo? Não necessariamente. É muito mais fácil trocar o computador, e com o passar do tempo você geralmente troca o computador. Às vezes o usuário troca o computador e nem avisa o pessoal que gerencia a rede, é o que normalmente ocorre, ainda mais agora com os dispositivos móveis, e esse conceito de traga você mesmo o seu dispositivo, né? Ou seja, o usuário costuma levar o tablet, e o tablet acessa a interface que ele precisa do programa, e daqui a pouco ele nem tem uma estação de trabalho mais. Se ele estiver usando algum sistema aqui, você possa operar sem muitas dificuldades, você nem vai saber que esse usuário deixou de utilizar o PC, deixou de utilizar o notebook, passou a utilizar um tablet. Mas de qualquer forma, aquele cabeamento vai suportar. E será que aquele cabeamento vai suportar daqui 10 anos? Então a grande preocupação em definir normas para cabeamento é pensar no futuro. Eu não faço um cabeamento, um quebra-parede para 2 anos. Eu faço isso para o máximo possível. E uma rede, às vezes, esbarra em questões financeiras. Geralmente o financeiro fala assim: tem jeito de fazer a rede mais barata? Tem. Eu não preciso quebrar, eu jogo os fios todos lá no meio da sala. A pessoa que vai varrer levanta esses cabos e varre por baixo. Só que vai acontecer o seguinte: você pode ter problemas difíceis de detectar, que ocorrem em momentos indesejados, e você pode ter perdas muito maiores do que tomar cuidado com o cabeamento. Então, cabeamento, na verdade, existe até uma discussão que é a seguinte: cabeamento é problema de TI? Há quem diga que é problema da engenharia civil, não necessariamente de TI. Por quê? Nos últimos anos, faz-se necessário utilizar algum meio de comunicação. E aí pode ser em casa, pode ser numa ONG, pode ser uma empresa para fins comerciais ou não, pode ser um órgão do governo ou não. Todo mundo quer fazer uso de um meio de transmissão. Usa-se o cabeamento. E aí pode acontecer, né, de você ter um projeto que envolve aquisição de hardwares, de software, de disponibilidade, de velocidade, gerenciamento, que não está compatível com o cabeamento feito. Quem fez o cabeamento? O pessoal da engenharia quando construiu o prédio. E aí acaba sobrando para a TI geralmente refazer esse cabeamento. Então há algumas discussões onde alguns falam que o cabeamento nem deveria ser problema de TI. De qualquer forma, até que eles resolvam se vai ser ou não vai ser de TI,
nós já estamos com um problema para resolver. Precisamos conhecer essa estrutura de cabeamento para, no mínimo, defendê-la dentro da organização que a gente está trabalhando, principalmente se existem alguns pressupostos de que esse serviço deva funcionar, deva garantir funcionalidade. Então vejam só, o PET Panel são barrinhas que você coloca lá no rack e por trás dessas barras você tem essa estrutura onde você vai afixar cada um desses cabos e aí você tem um equipamento apropriado para fazer esse encaixe. Nós vamos ver agora um pouquinho de alguns outros equipamentos envolvendo a transmissão. Pessoal, se eu fosse colocar todos os conversores que existem, ia dar aqui assunto para a aula inteira. Então coloquei só alguns exemplos. Então este equipamento aqui, também chamado de balun, ou baluns, plural, permitem conectar equipamentos de sistemas com características muito diferentes a cabos coaxiais ou TP. É o seguinte, é o legado. Alguém foi lá, fez alguma coisa que usava um padrão que o fabricante já nem tem mais, mas tem um equipamento lá que consegue identificar essa frequência e colocá-la nesse padrão coaxial ou TP. Pronto, está feito. Você pode fazer agora uma rede estruturada e fazer a conexão a partir do dispositivo que converte. Então você tem os baluns, que são na verdade os equipamentos ou os dispositivos responsáveis por ligar as estruturas diferentes em um cabeamento estruturado. Então está aí um exemplo para você conectar, olha só, isso aqui para você utilizar um circuito de televisão. Se você estiver transmitindo em preto e branco, você pode usar até 600 metros. Se for colorido, você vai usar 400 metros. Tá? E ele tem um conector BNC. BNC, para vocês já saberem, é esse aqui. BNC, cabo coaxial. Aqui eu trouxe um conversor E1, T1. Alguém lembra ou faz sentido para vocês E1 e T1? Última aula de multiplexação, vocês lembram? Você tem um canal de dados de 64K. Nos Estados Unidos, o agrupamento desses canais é feito a cada 24. Você usa T1. Então, primeiro agrupamento de 24 canais. Na Europa, eles juntam 30 canais, E1. Então, aproximadamente, quando você fala em E1, aproximadamente 2 megas. Quando você fala em T1, aproximadamente 1,5 mega. Então, quer dizer, este equipamento é utilizado para você fazer uma conexão, tá, para transportar em cima do padrão G703. Então, esse padrão G703 é que você utiliza esta estrutura de dados que na Europa consolida um conjunto diferente de linhas do que nos Estados Unidos. A taxa dele máxima é de 2 megabits, na verdade 2048 megabits, conexão de 75 ohms e conector BNC. E ele trabalha com saída ali de 120 ohms. Aqui agora é um equipamento muito comum também, o conversor de mídia. Ora, eu tenho a minha rede todinha utilizando lá um cabeamento par trançado e eu estou recebendo um sinal de internet que veio de fibra ótica. São padrões diferentes. Então o papel do conversor, neste caso conversor de mídia, é para transportar os dados que estão vindo da fibra ótica para o cabeamento em cima de par trançado e vice-versa. Simplesmente é um meio de fazer com que sistemas diferentes troquem sinais e troquem informações. Neste caso aqui nós estamos falando de um modelo específico da Intelbras, que você utilizando fibra pode ter um canal aí de até vocês colocarem a mão na massa hoje. São esses testadores. Qual que é o papel do testador? Você vai utilizar, o testador tem uma bateria, estou mostrando aqui rápido, mas ele tem uma bateria, ele suporta conexão, muitos deles, conexão RJ11 e RJ45. Eu mostrei agora mesmo a imagem do RJ45, né, que são esses conectores que vocês vão usar hoje para ligar no cabo. Um conector um pouquinho menor que esse é usado na telefonia, ok? RJ11. Boa parte dos dispositivos
você vai conseguir compatibilidade de encaixe. Um exemplo desse é quando você utiliza fêmeas para RJ45, você consegue também encaixar RJ11. Tá, aí existe aí uma questão também envolvendo alguma padronização, mas enfim, esse dispositivo você pode utilizar para fazer teste de cabo utilizando uma conexão de RJ11 ou RJ45. O que esse testador vai fazer? Ele vai testar uma sequência de sinal. Um deles vai enviar sinal para o cabo, e se esse sinal chegou corretamente no seu devido par do outro lado, ele vai acender uma luzinha verde. Se por acaso ele encontrou uma diferença, ele acende uma luzinha vermelha. Tá? Isso não é uma regra geral. Alguns testadores têm comportamento diferente. Eles podem ter testes diferentes. Além do testador, gente, existe também um outro equipamento um pouco maior, que é praticamente um computador. Quem já viu aí, por exemplo, coletor de dados? Já viram? Coletor de dados. Os coletores de dados, um exemplo legal que eu passo para vocês é o sujeito da CEMIG. Ele vai lá na sua casa com um dispositivo, coleta as informações. O coletor de dados armazena esses dados. Então o dispositivo parece uma maquineta de cartão de crédito. Esse equipamento, esse certificador, você coloca ele de um lado do cabo, depois que você já distribuiu os cabos, você vai ligar uma sequência de testes, e esse equipamento vai testar todas as propriedades possíveis daquele cabo, e vai emitir um laudo, e vai gerar um arquivo de informações, e a empresa que faz a certificação vai te dar um impresso. Ela pode te dar isso em formato digital ou pode te dar isso em formato impresso com a assinatura do responsável por certificar que aquele cabo funciona. Por isso, tem uma observação que é a seguinte: o que é um cabo feito em casa? O cabo feito em casa, você compra o cabo, o par trançado, compra os conectores, compra um alicatezinho desse aí que você já consegue hoje R$25, R$19, e faz o cabinho na sua casa. Tem problema, gente? Lógico que não. Vocês vão aprender hoje, maravilha. Se praticar bastante, você pode até fazer cabos aí e falar que está vendendo. Se alguém comprar, maravilha. Agora é o seguinte: o que é um cabo certificado? É que o dispositivo fez testes, e esses testes testaram propriedades elétricas. E aí você tem uma aferição de que aquele cabo está funcionando conforme a norma. Bom, normalmente, isso implica uma qualidade. Por incrível que pareça, esses cabos que você liga lá daquela tomadinha no seu micro, você pode comprar cabos desses, às vezes mais barato do que fazer em casa, e ele já vem certificado. No entanto, se você quiser fazer em casa, quiser certificar, a certificadora custa caro. Então, geralmente, quando você vai fazer cabos para colocar na empresa, você procure na internet, procure empresas especializadas. Geralmente, vale mais a pena você comprar os cabos, que já tem tamanhos pré-definidos, do que você tentar fazer em casa. Tá? Mas se você quiser rápido, precisa desse cabo, pode ir lá fazer, testar com o testador, normalmente vai funcionar. Nunca aconselho que você ligue o servidor no outro servidor, ou no roteador, ou no switch core da sua empresa, que é o switch principal, utilizando cabos que você mesmo fez. Tente comprar cabos certificados. Agora, para você ligar a estação de trabalho do usuário, um usuário específico, você pode fazer, porque até, dependendo da situação, é mais prático fazer assim. Você não vai ter que solicitar um processo de compra. Então você tem aqui o equipamento que vai ser utilizado. O alicate. O alicate é o seguinte: tem uma parte dele que serve para cortar o cabo. Então vejam só, tem um lado que serve para cortar mesmo, vai atravessar o cabo, vai cortar. E o outro, quando você pressionar, tem um intervalo aqui que ele vai cortar só a capa do cabo. Então o alicate tem a função de cortar e de remover parte da capa. E aí você consegue fazer um corte adequado para encaixar no conector. Antes
que vocês comecem a prática, eu vou explicar aqui. Lembrando que eu não sou um sujeito bom em crimpar cabo. O sujeito bom para crimpar cabo é aquele que crimpa 30, 50, 60 por dia. Tem habilidade, né? No final aí a gente pode até fazer um exercício para ver quem crimpa mais rápido. Depois que você já cortou o cabo corretamente, já encaixou no conector, você vai utilizar o alicate para a sua função essencial. Esta de cortar cabo e de cortar capa, geralmente você faz com estilete. Tem gente que prefere fazer com estilete. Se o equipamento for muito bom, o corte fica uma beleza. Isso também se o cabo for muito bom. Se você, quando foi comprar o cabo, não quis pagar o valor de mercado, resolveu comprar daquele sujeito que vende de tudo, inclusive cabo de rede, pode ser que você compre um cabo de material ruim. E aí, quando você vai cortar com o alicate, ele já tem uma deformação. Corta de um lado, o outro não. Você vai desencabar, a parte da capa não cortou. Isso é normal. Se o cabo for bom, geralmente é mais fácil até de você fazer o corte. Outra coisa, os cabos são coloridos. Tem fabricante tão danado que você gasta alguns minutos para descobrir qual que é a cor do cabo. Porque parece que a máquina dele de pintar cabos não funciona direito. Então, um dos motivos de você comprar um bom cabo, né, é de também ter desempenho, agilidade. Cabos ruins normalmente são mal limpados porque o técnico não tem paciência. Não é porque não é possível, não, é porque demora. Aí o cabo é tão ruim que ele desiste, acaba fazendo uma limpagem mais ou menos. Aí o usuário, por sua vez, vai utilizar esse cabo, tem uma trava no conector, que geralmente quebra se o usuário não tem cuidado. Também, se o conector for made in China, costuma quebrar mais rápido. Às vezes ele não quebra, mas ele não trava mais. É aquele famoso cabo que você coloca ele no RJ, ele cai. Teoricamente ele não deveria cair, porque essa travinha deveria mantê-lo no RJ, na fêmea. Mas às vezes desencaixa. Aí está o momento de você ir lá, pegar um conector bom desse e fazer o trabalho bem feito. Então, quando você vai limpar, você, depois que colocou os cabinhos no conector, você vai encaixar no alicate, na área correspondente ao RJ45, e vai pressionar o alicate. Tá? Bom, alguns aí devem fazer musculação, vão apertar, tome cuidado para não quebrar esses alicates. Mas outros também podem, de repente, achar que o alicate é muito frágil e pressionar só um pouquinho. Aí depois muda de mão e resolve mais um pouquinho. Gente, já era. Você tem que encaixar, não pressiona com muita rapidez, você vai pressionando devagar e pressiona firme. Não é exageradamente para quebrar. As meninas, só concentrar. As mulheres crimpam o cabo e fica 100%. Não vai falar não. Outros equipamentos. Esse equipamento, gente, eu trouxe aqui só para encher linguiça mesmo, para completar o contexto. Às vezes você colocou o seu access point, ou o seu dispositivo lá, qualquer dispositivo de comunicação, lá no alto do poste, ou lá acima da chaminé, ou você teve que subir um teto, correu risco de vida para colocar o equipamento e o danado travou. Aí você tem que ir lá. Então esse equipamento aqui, o Watchdog, é o seguinte: ele pode, por exemplo, ficar tentando estabelecer conexão. Ele usa um protocolo da camada de rede, a gente vai ver mais adiante, mas o protocolo é o ICMP e o recurso, a ferramenta que ele usa é o ping. Na verdade manda um pacote de pergunta, um pacote de resposta, ele fica verificando se o equipamento está funcionando. Se ele não receber sinal, ele corta energia. Depois ele aciona a energia de novo, você reinicia o equipamento automaticamente. Tá? Existem watchdogs mais eficientes, que podem, por exemplo, registrar a informação, se teve queda ou se não teve, que você pode programar o tempo, que você pode programar a sequência de reinicialização da energia, mas enfim, esse equipamento é importante também dentro desse cenário. Outra coisa, rapidinho antes de limpar os cabos, eu trouxe alguns dispositivos aqui. Esse é um conversor de mídia, eu vou passar aqui rapidamente, coisa rápida. O conversor de mídia, esse aí está queimado, podem olhar.
Ó, uma situação emocionante aqui, vocês podem, não precisa chorar também não, mas isso aqui é um hub, tá? Um legítimo hub, aquele repetidor que repete o sinal em todas as portas. E não é só isso, ele tem uma porta BNC, não é qualquer um que tem, porque é muito antigo esse equipamento, deve ter no mínimo aí uns 25 anos. Também podem conhecer o hub, vocês vão ver aqui que é um hub bom, pesado. Pessoal, modem, esse modem aqui, ó, é um modem mesmo, modulador, demodulador, para linhas analógicas, US Robotics 33600. Quem utilizou o FEPESMIC para conectar a internet em meados de 95, 96, e tinha um desses daí, se existisse Facebook, o cara colocava no Facebook, acabei de comprar um US Robotics. Aproveitando o cenário, já que vocês estão recebendo equipamento, isso aqui é uma... tem nada a ver, né? Mas a gente está estudando o cenário aqui, pertinente, estava na caixa lá. Isso aqui é uma LTO. Essa aqui é uma LTO 2 para você fazer backup. Tá? Esse equipamento aqui é uma mídia, tá? Uma fita magnética que você consegue gravar 200 GB. Tá? Essa é uma LTO 3, aliás. Pessoal, olha só como é que as coisas são simples. Um sujeito teve a seguinte ideia. Ele pegou, eu trouxe para mostrar para vocês, isso aqui é uma emenda de cabo UTP, de cabo de rede, cabo de par trançado. Fêmea, na verdade fêmea de cá, fêmea de cá. Só para você emendar o cabinho. Então um sujeito teve uma ideia que é a seguinte. Ele colocou aqui um circuitozinho, um cabinho aqui dentro, uma bateria, tá? E você coloca um cabinho de cá, o cabinho de cá, e você pode testar se os pares estão funcionando. Como você utiliza 2 pares só para fazer a comunicação, ele já vai mostrar os LEDzinhos vermelhos, se você estiver fazendo uma conexão direta, ou vai mostrar aliás, verde se for conexão direta e vermelho se for conexão crossover. E já eu falo o que é crossover. Esse equipamento aqui é um equipamento importante na maleta, só que a bateria descarregou, não está funcionando. Pessoal, rapidinho agora, cabeamento, para vocês colocarem a mão na massa rápido. Padrão, TIA e E. Então, quer dizer, os órgãos responsáveis pela comunicação de dados e eletrônica. Eles definiram 2 padrões de cabeamento. Os cabos são 4 pares. São 8 cabinhos. E esses cabos têm o seguinte. O seu verde tem o par dele, que é o verde branco. Resumindo, é verde mesmo, só que a outra parte dele é branco. Então, branco não existe. Você tem verde com verde e branco. Depois você tem aqui laranja com o seu respectivo par, laranja branco, ou branco laranja. Azul e o branco azul. E depois você tem o marrom e o branco marrom. Quando você for fazer a conexão, as normas dizem o seguinte: você pode utilizar esse padrão da esquerda ou o padrão da direita. O padrão da esquerda foi o primeiro e que teve uma atualização recente, feita pela mesma norma que criou esse padrão 568B. Então quer dizer que você pode utilizar tanto um quanto o outro. Não é errado utilizar fora desse padrão. Mas a maioria das pessoas utilizam o B, que é a atualização. Quando você quiser ligar um computador a outro computador, host a host, você faz um cabo de um lado é A e de outro é B. Esse é o famoso cabo crossover. Se você observar, alguns foram invertidos aqui na sequência. Observem bem quais foram invertidos. Aqui e aqui. Okay? Tem outras imagens. Aqui um desenho de como fica o conector quando você está limpando. Trouxe mais um. Aqui o A já descrevendo cada uma das cores e quais são os pinos. Então os pinos têm uma numeração também, da esquerda para a direita. E tem mais esse desenho aqui agora, que é uma visão que você tem de cima do conector, onde você visualiza os pares.
Porque os pares são os respectivos cor cheia, cor combinada com branco. Tanto A quanto B. Aqui é uma visão que você tem agora de como esses cabos se comunicam. Interessante esse daí, né? Observa só que aqui tem o crossover, tá? Que é a combinação do A com o B. E aqui você tem um desenho mais interessante ainda que já fala diretamente o que acontece quando você faz um cabo cruzado ou crossover e um cabo para comunicação, utilizando o PC e o seu distribuidor ou concentrador. Então aí você tem também aqui a informação. Ele envia sinal polo positivo, ele recebe, ele envia, e aí você tem a definição de funções de cada um desses cabos. Aqui você tem agora o desenho informando as cores, a função dele e os seus respectivos pinos. Está aí para cabo crossover. Atividade: preparar um cabo pré-trançado para conectar o concentrado, não concentrador, faltou um R, ao PC com RJ45. Esse é o chamado cabo direto. E esse cabo aqui, por incrível que pareça, que é o crossover, você usa um Rust a Rust, ligar um PC no PC. Pessoal, então cada um de vocês vai receber a princípio um cabinho. Peço ajuda, por favor, para distribuir.